Bom dia aos nossos irmãos. Que o Senhor Deus seja louvado pela presença de todas as pessoas que estão conosco, pelos nossos queridos que estão chegando, por nossas crianças, porque como foi dito hoje pela manhã aqui na igreja, a casa de Deus é o lugar onde se ouve a oração, onde Deus ouve a oração dos seus filhos. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa encher seu coração, que você possa receber o que veio buscar pela presença e pela graça do Senhor Jesus Cristo. Que o seu coração saia daqui tão cheio daquilo que Deus preparou para a sua vida, para o seu coração e para a sua história pessoal. Eu quero cumprimentar também os nossos queridos que estão nos ouvindo em casa. Que você pegue a sua Bíblia agora e receba do Senhor aquilo que Deus prometeu dar para você. Há bênçãos para a sua vida e para a sua história. Há mais, muito mais do que se consegue dizer e pensar para a vida daqueles que se entregam ao Senhor. Preste atenção, é o seu momento de receber bênçãos dos céus. Nesse momento, meus irmãos, vamos nos encomendar novamente ao Senhor Deus das alturas, ao Deus eterno, Senhor dos exércitos. Nós sabemos que já oramos, já pedimos a Deus as bênçãos, mas nós vamos nos encomendar a Deus mais uma vez agora. Vamos pedir ao Senhor Deus, cada um de nós, que sejamos ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Que nossa mente esteja apta para ouvir, para entender, para obedecer, para compreender as verdades do céu. Vamos pedir perdão a Deus sobre qualquer coisa que tenhamos feito que impeça que o Espírito Santo fale conosco através de sua palavra, através da palavra de Deus. E então você vai sair daqui da maneira como Deus esperava que você saísse. Vamos orar agora ao Senhor, vamos nos encomendar a Ele, que Deus possa nos abençoar. Vamos orar. Misericordioso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, por todas as bênçãos, por seu amor, por ter enviado Jesus Cristo, nosso Redentor, o Criador do universo, por quem o Senhor fez o mundo, aquele que está no lugar santíssimo do santuário celestial, para onde eu envio agora, pela fé, a oração que estou fazendo, Senhor, e a oração dos meus irmãos. Senhor, perdoa-nos como teu povo. Perdoa a mim, Senhor Deus, como tua filha, e em nome de Jesus Cristo nos receba no teu lugar santíssimo. Queremos ouvir a tua voz, Senhor, queremos receber de ti. E todas essas pessoas que nos ouvem em suas casas, Pai Santo, sejam abençoadas também. E que mudanças, Pai de amor, sejam feitas em suas famílias, em seus lares, em suas vidas, em qualquer lugar do globo onde estejam, Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós os entregamos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Aqui
Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui desde quinta-feira, junto com os nossos irmãos, pela graça do Senhor Deus, abrindo a palavra da vida, o verdadeiro pão do céu, e recebendo de Deus o alimento que Ele preparou para nós. Para o povo do Senhor, Deus tem mais para dar. Na quinta-feira nós pregamos a respeito de um Deus que ressuscita, de um Deus que cumpre promessas, de um Deus que restaura vidas, de um Deus que perdoa pecadores, que é especialista em vidas destruídas, de um Deus que é capaz de levar seres humanos perdidos à graça da glória e da beleza do Senhor Jesus Cristo, porque um dia seremos como Ele é. De um Deus que é detalhista, que é minucioso, que cuida de coisas e detalhes tão pequenos e todos desenvolvidos para a nossa salvação. E todas as coisas que acontecem na sua vida têm um propósito especial. O Senhor Deus é capaz de transformar misérias em alegrias muito grandes. O céu vai estar cheio de ex-viciados, de ex-prostitutas, de ex-ladrões, de ex-drogados, de ex-matadores, de ex-faladores, de ex-caluniadores, todos vitoriosos pela glória do Senhor. A Bíblia nos diz que quando nós entrarmos no céu, os mundos inteiros vão nos aplaudir e vão dizer, está entrando um vitorioso, pela graça do Senhor. Na quinta-feira nos foi apresentado, eu quero que passe aquele detalhezinho para nós, por favor, no PowerPoint. A primeira matéria do PowerPoint, por favor, coloque para que nós possamos ver. E eu queria que você tomasse atenção sobre esse detalhe do que foi passado sobre os 12 patriarcas. É muito importante que você veja. Lembre-se que nós falamos sobre eles: Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Você se lembra que nós comentamos que Deus é minucioso? Ali estão os significados desses nomes. Vocês conseguem ler? Toda vez que uma criança, no meio do povo de Israel, falava, decorado, os nomes dos 10 primeiros patriarcas, eles estavam dizendo toda a história da redenção, detalhe após detalhe. E eu queria que você lesse o resultado de cada uma dessas palavras, de cada um desses detalhes. Vamos ler juntos? De cima para baixo, tente ler. O homem, posto em lugar do Éden, caiu. Lamentou-se. O bendito Deus descerá, ensinará obediência, disciplina. Sua morte trará poder, consolo, paz, descanso e bem-estar. Pode imaginar o que é isso? Esse é o significado da palavra em hebraico, do que significam esses nomes dos 10 primeiros patriarcas. Toda vez que o povo de Deus falava o nome dos 10 primeiros patriarcas, eles estavam recitando o plano da redenção. Dê uma olhada. Quem é esse Deus que você acredita? Quem é esse Deus em quem você crê? Que você ora? Que você busca? Ele é o maior matemático que eu já vi. Detalhista em todos os pontos. A cidade que Ele está fazendo no céu tem tamanho, altura, espaço interno, tudo detalhado do mesmo tamanho. A cidade que Deus está fazendo tem um centro com 12 portas. Cada lado da cidade, daquele quadrado perfeito, nós falamos isso naquele dia. Imagine que este quadrado aqui na minha mão é a cidade de Deus. Ela tem altura, largura, profundidade igual. Aqui está a cidade de Deus. O Deus para quem você ora tem o trono dele aqui bem no centro. No centro dessa cidade. O trono de Deus. E o trono de Deus é um negócio grandiosíssimo. Fica no meio da cidade. Como tem 12 portas, eu queria que você imaginasse o seguinte. São 3 portas aqui, 3 portas aqui, 3 aqui e 3 aqui. Está claro para vocês? Como no centro está a cidade de Deus, cada uma das portas tem uma estrada, um caminho que leva até o centro. Então são avenidas. Por isso que a Bíblia diz,
nas avenidas da cidade de Deus, no santuário da morada do Altíssimo, Salmo 46. Estas avenidas vêm em cada uma das portas. Ali estão as portas que vão dar para o centro da cidade de Deus. Agora você lembra que lá em Apocalipse é uma promessa de Deus dizendo: ao que vencer, ser-lhe-á dado entrar na cidade pelas portas. Então não é uma porta só pela qual você vai entrar. São as portas da cidade de Deus. E nós falamos um pouquinho sobre isso na quinta-feira. E prometemos que íamos falar hoje. Mas por que as portas? Cada uma das portas da cidade de Deus tem um nome sobre ela. Ela é inteirinha, feita de pérola. Quem aqui já viu uma pérola de verdade? Eu quero ver a mão. Eu nunca vi uma pérola de verdade. Alguns já viram? Então a maior parte estão como eu. Eu nunca vi de verdade. Mas as pérolas, elas costumam ser bem pequenininhas. Pequenas. Existem as grandes, mas a gente pouco tem condição de ver. Agora, a cidade de Deus terá 12 portas. Cada porta é uma pérola só. Mas não é uma porta do tamanho dessa que a gente vê. São portas muito altas. Muito grandes. E cada parte da porta tem um fundamento. Fundamentos são estacas que seguram bem firme, que fazem sustentar aquelas portas. Cada um dos fundamentos tem um nome também gravado nela. É o nome dos 12 apóstolos. Então preste bem atenção. 12 apóstolos, 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos de Jacó. Ontem à noite nós demos uma passadinha, uma viajadinha pelo tempo. E descobrimos algumas coisas grandiosas que o Senhor Deus tem para nós. Também ontem à noite falamos sobre a maior responsabilidade do povo de Deus na terra. E eu sei que nós estudamos a respeito destas verdades especiais do Senhor. Mas eu quero fazer a pergunta de novo. Qual é a razão pela qual você foi trazido a esta hora da história da terra, para esta época, para este momento na história do mundo? Por que você nasceu agora? Opa, agora eu ouvi. Muito bom. O que foi dito? Para que viemos agora? Para pregar as 3 mensagens angélicas. Irmãos, vamos falar todo mundo isso? O inferno treme, os demônios tremem quando os filhos de Deus sabem sua responsabilidade e se empenham por falar. Qual é a razão pela qual estamos aqui? Pregar as 3 mensagens angélicas. E onde elas estão? Apocalipse 14, versos 6 a 13. Vejam bem, 6 a 13. Louvado e bendito seja o nome de Deus. Agora, ontem à noite nós comentamos que se estamos aqui para pregar essa verdade, essa mensagem de Deus, e é esta a razão pela qual nascemos, imagine a razão pela qual os seres humanos nasceram. E nós não nascemos por acaso na época de Adão. Nós não nascemos por acaso na época de Noé. Nem na época do povo de Israel no Egito, nem na época do povo instituído ali frente a Davi e os reis de Israel, nem na época de Daniel, nem na época de Jesus, quando Jesus foi levado para ser crucificado, nem na época da Idade Média. Por que Deus te escolheu para nascer agora? Por que não antes? Qual é a época mais gloriosa da história da Terra? Será que era a época de Adão? Será que a época mais gloriosa da Terra foi enquanto todo mundo estava vendo aquela coisa toda fabulosa, grandiosa para construir a arca, a história do dilúvio? Ou quem sabe foi a instituição do povo de Deus, o povo de Israel, Deus instruindo um povo para salvar o resto do mundo? Foi essa a melhor época da Terra? Com certeza, nessas épocas que eu estou falando, havia menor quantidade de pecados. É claro, Satanás envelhece piorando. Cada dia ele inventa uma fórmula pior de estraçalhar o seu e o meu coração. E depois da morte de Jesus, a Bíblia diz: ai de vós, habitantes da terra, porque o diabo desceu até vós tendo grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Uau! O que isso quer dizer para você? Ele tenta tudo, faz tudo o que é possível, tudo que sua mente não é capaz de imaginar para estraçalhar este momento, o último momento da história da Terra. Aliás, existe uma frase grandiosa da senhora White dizendo que
homem quiser exagerar com relação aos últimos tempos da ira, não existe mentalidade que é capaz de imaginar o que está escrito na frente. Satanás tem se preparado muito bem. Mas por que Deus fez você nascer nessa época tão miserável da história da Terra? Meus irmãos, é porque a glória de Deus sobre seus filhos será maior nessa época do que em todas as outras. Você está destinado para algo grandioso, poderoso. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Abre a sua Bíblia em Apocalipse 14. Vamos ler a mensagem para a qual você nasceu para pregar. Que eu nasci para pregar. A mensagem sobre a qual valeu a cruz de Cristo. Lembre-se de uma coisa, meu irmão, em nome de Jesus. Toda vez que você ouve alguém cantando aqui na frente, essa pessoa está cantando de sua experiência pessoal com Jesus, daquilo que aprendeu do Senhor Deus eterno. Toda vez que você ouve alguém falando aqui na frente, essa pessoa está falando daquilo que trouxe no coração de sua experiência com o Senhor. Mas toda vez que você ouve a Bíblia sendo aberta, não são pessoas falando, não são pessoas cantando, é Deus falando com você. Por isso, em nome de Deus, não perca o privilégio de ler a sua Bíblia. Na casa de Deus, quando você tem uma Bíblia aberta, o Deus eterno está falando contigo. Então, peça para alguém do lado, qualquer pessoa, chegue pertinho de quem tem uma Bíblia e leia, Deus vai falar com você. Não perca o privilégio de ler sua Bíblia. Agora você vai começar a entrar em contato com coisas muito grandes que valeram a morte de um Deus. É a palavra de Deus para você. Encoste em alguém, abra a Bíblia, não deixe de ler a Bíblia. Apocalipse 14, de 6 em diante estão as 3 mensagens angélicas. As maiores mensagens que Deus deixou nessa terra. Aliás, eu quero comentar com vocês após ler, que Satanás também tem 3 mensagens angélicas. Ele tem soltado as 3 mensagens angélicas a partir de 1903. A partir de 1903, ele tem soltado 3 mensagens angélicas. 2 foram trazidas ao mundo até mais ou menos o ano de 1974. Do ano de 1974 em diante, ele começou a pregar a 3ª mensagem angélica demoníaca. E você precisa saber isso. Você precisa entender essas verdades. Hoje à tarde nós vamos falar a respeito disso, que é a conflagração mundial. O que Satanás tem feito para poder enganar a você e a mim. Para tentar destruir a sua cabeça. Para tentar tirar você do caminho do Senhor. E tirar a glória que está preparada para você. Porque Satanás tem muito ciúme, muita inveja de você. Ele não vai ser salvo, você vai. Ele não é ouvido, você é. Quando você ora, Deus te ouve. Ele não pode mais ir aonde você está. Por isso que ele tenta tirar aquilo que você tem. E principalmente o motivo. Sabe por que Satanás atormenta tanto? Ele já sabe que está perdido. Após a morte de Cristo na cruz, ele não tem a menor esperança. Ele sabe que está totalmente perdido e sem esperança. Mas por que ele luta tanto por nós? Por que ele luta para ganhar-nos para o seu lado? Porque ele odeia Jesus, é uma boa resposta. Mas amplia um pouco mais. Tem uma razão horrível pela qual ele ainda luta por você e por mim. Uau, isso é grandioso! Vocês sabiam que cada pecador que se entrega a Jesus, todo pecado que esse pecador cometeu será lançado sobre Satanás? Agora, se a pessoa não se entrega a Deus, se a pessoa não se entrega a Jesus, em quem cai o seu próprio pecado? Sobre si mesmo. Satanás não paga o pecado dessa pessoa. Entende por que ele quer pessoas do seu lado? Ele não ama nenhum de nós. As pessoas que vendem a alma para ele, que se entregam desde um furo no sapato até uma guerra nas nações para o diabo, estão perdidas da mesma forma. 99% salvo é igual a 100% perdido. No reino de Deus ou é tudo ou nada. E Satanás sabe disso, então ele tenta coisas especiais. As 3 mensagens angélicas do diabo começaram a ser pregadas nessa terra a partir de 1903. E você precisa entender isso. Mas agora vamos ler as 3 mensagens de Deus? Aquelas que nós esquecemos, que em nossas igrejas não são mais pregadas. Aquela que nós nem sabemos onde está na Bíblia.
aquelas que nós nem temos ideia mais do que é que se trata. Vamos ler. Apocalipse 14, de 6 a 13. Vamos lá? Encha seu coração. É por isso que você nasceu. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, a todo tribo, língua e povo, dizendo. O que era para dizer? Leia o verso 7. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Irmãos, essa primeira mensagem, ela está destinada a explicar para o mundo que chegou a hora do juízo de Deus. Como que você prega que chegou a hora do juízo de Deus? Para isso você tem que explicar que Jesus não está na cruz, não está na manjedoura. Jesus está no santuário celestial, no lugar santíssimo. E essa mensagem só os adventistas do sétimo dia no mundo inteiro possuem. E a pessoa não consegue entender a salvação se não compreender essa verdade. Portanto, eu tenho uma pergunta a fazer para você. Se as pessoas do mundo, jamais vão compreender a salvação total em Jesus Cristo sem compreender essa verdade, e o mundo não sabe, que responsabilidade cai sobre você e eu? E eu vou dizer mais uma coisa. Se por acaso alguma pessoa está aqui nessa manhã e pensa que a salvação em Jesus Cristo, olhe bem, é simplesmente acreditar que Ele morreu por si e por seus pecados, está longe de entender o que é justificação pela fé e o plano da salvação. Em nome de Jesus, precisamos parar para pensar e entender o que é que Jesus está fazendo ali agora. Qual é a parte do plano de Jesus? Por isso, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E você vai falar da hora do juízo, daquela situação de 1844, quando Jesus entrou no lugar santíssimo. Entende que responsabilidade nós temos? Eu fiz uma pergunta ontem à noite, eu vou fazer para você de novo. Quantos aqui já ouviram pessoas morrerem de câncer? Levanta a sua mão. Não é uma das cenas mais tétricas que alguém pode ver? Não é horrível? As pessoas, elas apodrecem em vida. Elas sofrem muito, é uma dor terrível. Nem com morfina consegue parar de sentir dor. Agora, se eu tivesse a cura do câncer e guardasse essa cura só para mim, o que vocês fariam comigo? O que vocês acham que o mundo faria comigo? Agora, se eu soubesse a cura do câncer, Deus tivesse dado isso para mim, para ofertar para as nações, e eu não falasse para as nações o que Deus iria fazer comigo. Por isso, meus irmãos, é muito sério o que você sabe. E se você não sabia, de hoje em diante você vai saber. Vamos à segunda mensagem angélica? Apocalipse 14, verso 8. Um segundo anjo o seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, aquela que tem dado às nações a beber o vinho da ira da sua prostituição. Quem é a Babilônia que caiu? Irmãos, quem é a Babilônia que caiu, meus irmãos? Porque só uma voz eu ouço. Quem é a Babilônia que caiu? A Igreja Católica, vocês têm medo de dizer? Aqui está escrito assim, com grande voz é para dizer. E nós acostumamos nos últimos anos ouvir dizer, não se fala isso. Porque se disser isso, as pessoas vão se ofender. Só que Deus disse que é para falar, que é assim que elas vão se salvar. Quem diz que não é para falar está reescrevendo a Bíblia, porque na Bíblia está escrito que é para falar com grande voz. Quem é a Babilônia que caiu? A Igreja Católica. E é verdade, a igreja caiu e ela deu a beber uma série de venenos. E o mundo está embriagado com os erros que estão ali. E é preciso dizer, existem irmãos sinceros sim nessas igrejas. E eles ouvirão esta verdade e vão dizer, eu quero sair desse erro. Por acaso eu estou dizendo algo que eu inventei? De quem é essa verdade? Eu posso ser condenada por ter dito isso? Posso, eu vou ser condenada, mas por Deus não. E se você falar também, você vai ser condenado. Só que por Deus não. Agora, se você se calar, você será condenado por Deus e pelos homens. Sabe por quê? No final das contas, nos últimos dias, no último dia, quando o povo souber que você sabia e não falou, eles vão dizer, eu vou comer a tua carne.
A Bíblia diz isso, sabia? Por isso eu te pergunto de novo, é para calar ou falar? É para falar em nome de Jesus. Abra sua boca em grande voz. Se você não dizer, as pessoas não vão saber. A terceira mensagem angélica. Leia aqui o verso 9 em diante. Seguiu ainda um terceiro anjo dizendo, com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice de sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre diante dos santos anjos e do Cordeiro.